Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre os oficiais da igreja. Aqui, por exemplo, eu quero tratar sobre os diáconos, né? O ofício do diaconato, diácono e diaconisa. A gente observa que, apesar de não conter nenhuma vez a palavra diácono no texto de Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, é comumente aceito como o trecho bíblico que narra as origens do diaconato. Nesse texto, os homens ali escolhidos, eles tinham como função o atendimento das necessidades de pessoas carentes. Eram diáconos no sentido literal da palavra, significando aí, conforme a gramática, servo, agente, auxiliar, pessoa que presta serviço como cristão. Mais tarde, o termo ele passou a ser designativo de uma pessoa, de uma classe de oficiais da igreja, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 1. Segundo o doutrinador, teólogo João Calvino, na igreja primitiva havia duas classes de diáconos, ambas voltadas para o serviço aos pobres. Diz o seguinte, que o cuidado dos pobres que havia sido confiado aos diáconos. No entanto, na epístola, na carta aos Romanos, lhes são referidas duas modalidades, dizendo, aquele que distribui e aquele que faz misericórdia, conforme Romanos capítulo 12, versículo 8. Diáconos que administravam as esmolas. No segundo, porém, aqueles que se haviam dedicado a cuidar dos pobres e dos enfermos. Nenhum outro ofício público podiam as mulheres desempenhar que se ao serviço dos pobres se dessem. Se recebemos isso, duas serão as modalidades de diáconos, dos quais uns servirão à igreja administrando as coisas dos pobres, outros em cuidando dos próprios pobres. Então, o que o João Calvino está dizendo aqui, duas classes então do diaconato, dois tipos de ofícios, dos diáconos. Uns vão cuidar daquilo que seria destinado aos pobres. Poderia ser esmolas, dinheiro, alimentos, e a outra categoria de diácono seriam aqueles que cuidariam dos próprios pobres no sentido mais geral. Agora veja, é digno de nota que no desempenho dessas funções sociais, os primeiros diáconos, aqueles que cuidavam das coisas dos pobres, eles deveriam ser homens que preenchessem 3 requisitos básicos conforme Atos capítulo 6, versículo 3. Vamos a eles, olha só. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5:18, e ser cheio de sabedoria, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 9 e 10. Os dois últimos itens, eles vão se relacionar intimamente, ou seja, os diáconos, eles deveriam ter sabedoria inspirada pelo Espírito. Então, tendo sido instituídos, a princípio, com o simples objetivo de aliviar o trabalho dos apóstolos, a função que os diáconos eles exerciam nos primeiros dias de sua existência nem sequer tinha um nome formal. Como título designativo de um oficial da igreja, o termo diáconos só surgiu mais tarde e é uma variação da palavra grega diaconia, diaconia com K, que vem ter o significado de serviço, ou do verbo diaconeu, significando servir. Ambos encontrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 e 4. E é nas epístolas que nós vamos encontrar esse termo já evoluído, usado com relação a um grupo restrito de homens que tinham o ofício de diácono.